Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de Adar do ano 5783. Estamos no primeiro dia de março de 2023. Já estamos aí entrando no terceiro mês do calendário gregoriano do ano 2023. Estamos no dia 8 de Adar, calendário judaico, e nós estamos aí já, em cima da festividade de Purim, E nós estamos aí nos preparando para Purim. Vamos falar algumas coisinhas um pouco sobre Purim hoje, mais algumas coisas sobre as vestimentas sacerdotais, que é importante aproveitarmos a nossa referida paraxá, Tetzaveh, e ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro, de oliva. E as mensagens que temos aí dentro das questões das vestimentas sacerdotais. Teremos aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos vai falar sobre a questão do intelecto sagrado e o intelecto secular. Lembrem-se que Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus ele está procurando vasos de barro, para realmente poder moldar o vaso segundo a sua vontade. Então, por isso, somos barroso, terra, e o nosso Eterno é o grande oleiro, que vem aí realmente mudar cada vaso segundo a sua vontade. Só precisamos estar dispostos a estarmos realmente em suas mãos, para que ele faça em cada um de nós realmente o seu santo querer, ok? Baruch Hashem, vamos aí dar um alô hoje para algumas pessoas aí, um shalom dentro, já faz alguns dias que nós não falamos aí um shalom para o pessoal, Então vamos lá, hoje nós temos aí o nosso shalom para a Eleonora Edith Oliveira, a Radassa Todal, Pedro Reis Silva, de São Carlos, São Paulo, o Lucas Chamorro, Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás, o Cláudio de Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal, o Carlos Magno Andrade Reis, lá da cidade de Simões Filho, Bahia, o Valdir Pires Adão, São Paulo, capital, Luiz Carlos Souza, Sorocaba, interior de São Paulo, o casal Rodrigo Rocha e Marci Souza Lima, de Ribeirão do Largo, lá na Bahia, o Carlos Cordeiro, Prudentópolis, Paraná, a Evelyn Soto, o casal Arlene Ramon e Marcelo Dornelles, lá de Florianópolis, Santa Catarina, o Flávio Vieira Ribeiro, lá de São Paulo, capital, a Marilene Diniz, o casal Ricardo e Débora, de Goiatuba, Goiás, a Ana Lúcia Skorek Markovic, do Rio de Janeiro, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, o Walter Bento, também São Paulo, capital, a Luciane Carvalho, de Goiânia, Goiás, o Lorival André, de Teotônio Vilela, se eu não me engano, acho que é em Alagoas, esqueci de marcar o estado dele, viu? Temos aí a Chesca Matos, de Camusim, Ceará, Josi Barbosa, Dom Aquino, Mato Grosso, Michael Ben Avshalom, de Aracaju, Sergipe, o Manuel Gutierrez Lins, de Guajará Mirim, Rondônia, o Marcos Alexandre de Suzano, São Paulo, Grande São Paulo, o Celso Ventura, Rio de Janeiro, o Alexandre Sepúlveda, Rio de Janeiro, Antônio Tavares de Oliveira Lima Tavares, Recife, Pernambuco, Jarder Melgaço, Fortaleza, Ceará, o casal Maristela Correia e Ronaldo Correia, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, a Priscila Maria de Souza, aqui de Bauru, a Rosângela,
a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, a Gisélia Vilarinho, ali de Cumbica, Guarulhos, Grande São Paulo. O Abel Secom, de Chapecó, Santa Catarina. O Davi Nascimento, Marilene Aquino, Anita Rocha Faustino Rosa, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maria Ângela Fernando Feitosa, Manaus, Amazonas. O Jonatas Noronha Jojo, de São Paulo, capital. Webster Ribeiro, de Boa Vista, Roraima. Flávio Vieira Ribeiro, Iguape, São Paulo. Miriam Barros, Brasília, Distrito Federal. O Ariel Pinto Marques. O Vinícius Costa, aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O André Souza, a Digeci Xavier, aqui de Pirajuí, a nossa região Bauru. O Wellington Cangni, acho que é assim que fala, Cangni ou Cani, de São Paulo, capital. A Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas. O Odilon de Nadai Carlos, Vitória, Espírito Santo. O Rodrigo Cruz, também de São Carlos, interior de São Paulo. O Eduardo Faria, o Arlan Tavares. O Josemir Ricardo, de Maracanaú, também lá no Ceará. Baruch Hashem, né? Estamos aí nos 4 ventos do nosso país e fora do país, também com a tarde com a Torá, ok? Segunda-feira, pela graça bendita de Hashem, nós estaremos aí, né, ao pôr do sol de segunda-feira, nós estaremos adentrando na festividade de Purim. É a última festividade do ano, pois o mês de Adar é o 12º mês a contar de Nissan. Então, automaticamente, findando o mês de Adar, nós entramos no primeiro mês de Nissan, né? Que é onde Hashem, ele traz aí a graça desse princípio de ano de Nissan, né? Dentro de um calendário religioso, espiritual, sacerdotal. Então, mês de Nissan, ok? Então, de domingo para segunda, do dia 5 de março, aliás, isso mesmo, do dia 5 de março para o dia 6 de março, né? Domingo para segunda é Erev Purim, véspera de Purim. E ao entardecer da segunda-feira, nós entramos então na primeira noite, né, de Purim, onde teremos aí algumas atividades, entre elas aí a leitura, que é a grande mitzvah de Purim, a leitura do livro de Esther, né? O livro de Esther é para ser lido 2 vezes durante as 24 horas, por assim dizer, do dia de Purim. Então, na segunda-feira à noite, que é a entrada de Purim, então leia-se, né, o livro de Esther, ok? E na segunda-feira, principalmente, se possível, na parte da manhã, que é o melhor horário indicado pelos nossos mestres, para fazer a segunda leitura do Megilat Esther, né, o livro de Esther. Caso aconteça algo imprevisto e não há possibilidade de ler na parte da manhã, precisa ser lido antes do pôr do sol, né? É uma mitzvah ler o livro de Esther 2 vezes no dia de Purim, ok? E a festividade de Purim é uma festividade com muita alegria, por isso o mês de Adar, a sua sorte é forte, né? É o mês em que aumenta-se a alegria, né? Então, na noite de Purim, segunda-feira à noite, nós estaremos aí transmitindo da Sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, Jardim Silvestre 2, Bauru, né? Estaremos aí transmitindo juntamente com o Emerson Felipe da Silva, nosso querido emissário ali, juntos, né? Estamos aí à frente das atividades Bnei Noach, Bauru e região, ok? E também, né, temos divulgado aí os nossos vídeos, né, tanto do Emerson como o meu, nas plataformas aí, Bnei Noach, né, e também usando aí as mídias sociais, né, o Facebook, YouTube, Instagram e Companhia Limitada. Então, amados, na segunda-feira, o amanhecer da segunda-feira, domingo para segunda, automaticamente,
Temos aí o jejum de Ester. O jejum de Ester, ele começa na segunda-feira de madrugada, na madrugada de segunda-feira, às 4 horas e 52 minutos. E esse jejum vai até o seu término às 18 horas e 54 minutos, ok? Quem for fazer o jejum, ele precisa obedecer a halachá, que são as leis das diretrizes rabínicas de como fazer o jejum, né? Então o jejum, ele é abstinência completa de qualquer coisa líquida ou substancial, né? Então é a abstinência completa aí. E a introspecção dentro das leituras do livro de Ester, né? Salmos, estudos pertinentes ao fato em si. Então, madrugada de segunda-feira é o jejum de Ester. Aqueles que, segundo também orientação rabínica, né, que vê a sua dificuldade de fazer jejum, ele pode substituir o jejum por tzedakah, né? Essa tzedakah de Purim, ela precisa ser destinada única e exclusivamente para ajudar o pobre, aquele que está numa situação mais crítica, por assim dizer, né? Em primeiro plano, dentro da própria comunidade Benei Noach. Então, cada comunidade Benei Noach, ela faz então a sua tzedakah para um ato de bondade, um ato de caridade, para aqueles menos afortunados dentro da própria comunidade, ok? Se porventura a comunidade, né, ela não tem ninguém ali necessitado, por assim dizer, né, materialmente falando, com alimentos, remédios ou algo semelhante, né? Então aí ele vai para o outro plano. Então ele lança a sua tzedakah, né, para os rabinos, né, os nossos rabinos, o nosso Rav Yaakov Gerenstadit, o Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brandi, pois os mesmos têm atividades sociais, né, com as comunidades das suas localidades, né, o Brooklyn, o Jardim Ângela, né, o Rav Shimon tem lá aquele setor dele lá, Granja, esqueci o nome lá, o sítio da Granja lá, que é envolvido com crianças da comunidade local, né? Então aí você pode destinar então a sua tzedakah para qualquer um dos nossos rabinos aí que estão envolvidos diretamente com assistência social. E assistência social é um desafio para todas as comunidades Benei Noach, né, para poder realmente se envolver não somente com a própria comunidade Benei Noach, mas também com a sua cidade, o seu bairro, a sua cidade, né? Se envolver também em atos assim semelhantes, ok? Então, o dia de Purim vai do pôr do sol da segunda-feira, dia 6, e vai até o pôr do sol da terça-feira, dia 7, né? E um detalhe que os nossos mestres nos orientam, né, amados? A tzedakah, o ato de bondade, de caridade, de Purim, precisa ser feito dentro do dia, não à noite, início de Purim. É durante o dia, ou seja, durante a terça-feira, até o pôr do sol, em que nós estamos ainda dentro do dia de Purim. É este momento que é para fazer essa atividade. Então é aí que você vai fazer realmente a sua tzedakah, ato de bondade, ato de caridade, né? Procure alguém para fazer isso, né? A começar na sua própria comunidade, né? Sempre tem alguém que está precisando de algum tipo de ajuda, né? Seja ela em forma de dinheiro ou seja ela em forma de alimentos de seus diversos tipos, né? Então é preciso fazer no dia, ou seja, durante o dia de terça-feira, 7 de março, é o dia para se fazer a tzedakah. Os mestres falam que antes ou posterior ao dia de Purim, a tzedakah ela já não tem mais o seu valor para Purim. Você pode fazer antes ou depois,
uma tzedakah dentro desse aspecto, no sentido de praticar ato de bondade, de justiça, etc. e tal, ok? Mas não tem o valor de Purim, né? Então, nós vamos ver alguns detalhes aqui de Purim também, para poder aprimorar um pouco mais a questão de conhecimento e para a gente poder adentrar na festividade de uma forma assim, consciente daquilo que é, ok? Baruch Hashem. Como nós estamos no mês de Adar, né, onde se aumenta a alegria, e bem como também os nossos sábios falam, no mês de Adar a sua sorte é forte, né? O pessoal que foi ao 7º seminário Benei Noach, né, uma grande parte deles retornaram às suas origens, né, com uma forte gripe, dor de garganta, dores no corpo inteiro, etc, etc. Né? Então, todos procuraram, né, obviamente, socorro médico, foram nas suas localidades, né, procuraram um médico, fizeram exames, etc e tal, e tudo foi caracterizado como realmente dengue, né? A maior parte é dengue ou virose ou coisa semelhante assim, menos aquele dito cujo chamado lá C19, né? Então, Baruch Hashem por isso. Então aí o nosso Rav Shimon Brandi, ele respondendo o questionamento, né, de alguns Benei Noach sobre o acontecimento. Então o nosso rabino Shimon Brandi, ele resumidamente de forma bem simples, né, ele disse que diante de uma grande atividade de luz, diante de um grande acontecimento de trazer mais luz para este mundo, mais presença divina para este mundo, existe realmente um choque entre as forças da luz e as forças das trevas, né? E muitos podem ser atingidos nesse sentido aí com alguns sintomas como esse que nós acabamos de falar. Mas isso não é, em hipótese nenhuma, segundo o nosso Rav Shimon Brandi, não é em hipótese nenhuma algo negativo ou algo pesaroso no sentido, né? Porque logo comigo, que não sei que lá, o que eu fiz de errado, o que não sei que. Então, geralmente tem aquele questionamento que as pessoas fazem a si mesmo. Isso simplesmente deixa de lado, joga fora, etc. e tal. Então, a comunidade Benei Noach, ela está realmente numa guerra espiritual. As forças da luz e as forças das trevas estão num embate real, concreto, e realmente nas regiões celestiais esse combate está se travando, né? E realmente na batalha tem vários que saem feridos, não abatidos, derrotados, entendeu? Então isso mostra, segundo o nosso Rav Shimon Brandi, isso daí mostra realmente que a ação ela foi algo muito importante para esses últimos dias e também serve como uma forma de acelerar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, né, aos nossos amados que estiveram no seminário e demais comunidades onde tiveram algumas manifestações aí sem mais sem menos dentro desse campo, né, de enfermidade. Então fique sabendo que pelo lado positivo da questão, né, são realmente pessoas que foram atingidas, né, realmente por essa batalha, né? Então isso significa edificação, fortalecimento na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então isso é muito bom nós estarmos aí vendo, nós estamos participando. É importante nós focarmos isso e também nós fazermos uma reflexão sobre isso. Nós estamos fazendo parte da história bíblica. Nós estamos fazendo parte das profecias bíblicas. Nós somos a última geração. E a batalha ela é real.
a guerra espiritual que se trava nas regiões celestiais e ela se materializa nesse mundo físico. Então, realmente, há momentos em que você sente uma grande pressão, você sente realmente assim coisas negativas, muitas vezes até sentimentos negativos, e você fala, puxa vida, mas não estava pensando em nada disso. Que negócio é esse? Não podemos descuidar. O nosso inimigo, mesmo que possamos, né, realmente menosprezá-lo, né, ignorar, por assim dizer, todavia nós não podemos de forma alguma desconsiderar a sua astúcia na batalha, né? Então, mesmo que nós aí não damos o devido valor, por assim dizer, ao inimigo, mas contudo nós não podemos esquecer que o nosso inimigo, ele é muito forte, ele é muito poderoso. E nós só podemos vencê-los, né? Essas forças negativas, essas forças demoníacas, só podemos combatê-la com aqueles 5 alicerces que a gente fala constantemente aqui. Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, suas ramificações e a Tzedaká. Esse é o nosso antídoto, né? E mesmo tendo esse antídoto, nós não podemos, em hipótese alguma, dar as costas ao inimigo, né? Porque ele sempre é traiçoeiro. Então isso significa que precisamos encarar a batalha e continuarmos em frente. Por isso, o mês de Adar, a alegria, ela aumenta, porque no mês Av, onde aconteceram no mês Av as grandes catástrofes no meio do povo judeu, principalmente a primeira e a segunda destruição dos 2 templos, né? No mês de Av a alegria diminui. E então agora no mês de Adar, a alegria ela se multiplica para recompensar exatamente a questão do mês Av. Por isso os sábios dizem, em Adar a sua sorte é forte. E porque a sua sorte é forte no mês de Adar, o adversário fica mais bravo ainda. Então, nunca perca a eterna vigilância, prudência, né, em todos os nossos atos e palavras, né? Vimos aí também no mês de Adar, o dia 7 de Adar, o nascimento e a morte de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, né? Ele nasceu e faleceu no mesmo dia e no mesmo mês, ok? Vimos aí algumas, principalmente ontem, né? Vimos aí algumas seleções do Midrash sobre a questão da morte de Moshe, né? Toda vez que nós lemos isso daí, somos realmente sensibilizados, né? Diante de uma magnitude, de uma revelação divina esplêndida, né? E realmente, quando vem a palavra morte, é algo que choca, né? E então isso daí é uma coisa inerente no ser humano, por quê? Porque Deus criou o ser humano para ser eterno, não para ser finito, mortal. Deus criou o ser humano para que ele fosse realmente imortal e deste mundo fazendo a sua moradia, para que realmente o ser humano pudesse estar ali vivenciando o seu dia a dia na presença de Hashem, e Hashem no meio do seu povo, né? Então, as seleções do Midrash, segundo os nossos mestres trazem para nós, né, realmente faz com que nós possamos sentir um momento muito chocante e muito precioso, né? Então, realmente, a gente fica muito comovido com essa questão aí, ok? O mês de Adar também nós temos aí sobre a Parashá Zahor, né? Que ela acontece, né, nesse próximo sábado agora, onde vamos falar sobre o Shabat Zahor, né? O Shabat da recordação, né? E aí, então, uma das coisas que é enfatizada é exatamente a questão de odiar Amaleque e os seus descendentes e recordar verbalmente a traição deles. É um aspecto positivo da Torá. Aqui, o odiar Amaleque, nós precisamos entender que não é o odiar naquele sentido, entre aspas, né? Aquele sentido normal do ser humano, né? Ele vem odiar, né, com
um ódio, raiva, rancor, aquelas coisas todas. Aqui no sentido de odiar Amaleque e os seus descendentes, né? Lembrar o que Amaleque fez, é exatamente no sentido que nós temos que menosprezar, desprezar, lançar na lata do lixo Amaleque e os seus descendentes, devido à frieza com que ele atacou o povo de Israel logo após a travessia do Mar Vermelho. Quando o povo judeu sai do Egito, através das 10 pragas que foram operadas no Egito, um escravo não conseguia fugir do Egito em hipótese nenhuma. Nós vimos aí anteriormente, né? Em todas as saídas do Egito haviam ali estátuas de animais selvagens, leões, ursos e por aí afora vai, certo? E quando um escravo ele tentava fugir, ele passava dos seus limites, aquelas imagens criavam vida, porque tinham os feitiços dos mágicos, dos magos, dos prognosticadores, dos feiticeiros do faraó. E quando o escravo ele tentava fugir, então essas imagens de animais criavam vida e eles iam resgatavam, né? Ou pelo menos trazer o resto que sobrava do escravo para mostrar a todo mundo que ele foi estraçalhado, né? E estava bem mortinho, né? Isso não foge mais. É a mensagem que o Egito trazia para os seus escravos, né? E quando o povo judeu, depois das 10 pragas, sai do Egito, só de judeus foram em torno de 4 a 5 milhões de judeus, saindo de dia, sem correria, não estavam fugindo, saíram livres do Egito, entre 3 a 4 milhões, ou entre 4 e 5 milhões, só de judeus, sem contar as milhares de vidas de misturas de povos que eram escravos no Egito, inclusive egípcios, que também saíram do Egito acompanhando o povo judeu. Ou seja, tinha na realidade, né, mais de 5 milhões de pessoas saindo do Egito à luz do dia, andando, caminhando na sua mudança, saindo e dando as costas ao Egito para nunca mais retornar. O que seria impossível. Se um escravo era impossível fugir, imagine então milhões de pessoas saindo do Egito à luz do dia, pelo portal principal do Egito, e aquelas estátuas de animais continuaram como estátuas, porque não tinha nenhuma eficácia, nenhum poder contra o povo judeu. Ok? E depois atravessa o Mar Vermelho, o exército do faraó se afoga no mar, e diante de todas essas maravilhas, as nações, elas têm um grande medo, um grande temor do Deus dos hebreus e do povo judeu que estava saindo do Egito. Mas Amaleque, na sua frieza, ele ataca. Ele vem pelas costas e ataca a retaguarda do povo judeu, mesmo sabendo que a sua derrota era realidade. E não tinha como vencer o povo judeu, ele sabia disso. Mas a sua frieza era não ter respeito, não ter reverência, não considerar os atos do Deus do povo hebreu, ignorando e mostrando para as nações que pode sim atacar a Deus através do seu povo, o povo judeu. Foram derrotados, obviamente. Então essa frieza de Amaleque, é isso que fala dentro desse campo, odiar Amaleque. Nós precisamos odiar a frieza, a indiferença, a insensibilidade espiritual. Então nós precisamos ser fortes. Amados, saímos para nós, Benenua, saímos de onde nós saímos, precisa de muita coragem. Não é para qualquer um. É a coragem para enfrentar as verdades. E quando enfrenta as verdades, então a consciência, o intelecto do ser humano se abre para o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. E aí realmente vem a luz da Torá, a luz do único Deus, Criador, Redentor e Salvador.
E para enfrentar tudo aquilo que nós éramos antes, famílias tradicionalmente religiosas em várias religiões, éramos, vários, uma grande parte, dos emissários foram pastores no meio evangélico, líderes no meio evangélico. Para sair dali e realmente encarar a verdade e vencer e permanecer no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é preciso de muita coragem. E esse é o grande mérito dos Bnei Noach. A coragem para enfrentar a verdade, a coragem para enfrentar a realidade, não a idolatria de um Deus que tem uma divindade dupla ou tripla, para poder ver, encarar e viver o verdadeiro monoteísmo, a crença no único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Onde tivemos que enfrentar lutas terríveis. Pessoas que anteriormente eram amigas, amigos, irmãos, e simplesmente dar as costas para você. Parentes, pessoas que conviviam contigo na tua casa. E quando você vem para o verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, você tem que enfrentar tudo isso. E isso é preciso de coragem. E os que recuam, infelizmente, vão ficar realmente perturbados por um longo tempo. Porque depois que tem um contato com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, não tem como voltar mais atrás. E se volta atrás, alguns ficam que nem baratas tontas, sempre nas suas reuniões religiosas, sempre vão lembrar da verdade e sempre vão ficar acuados por causa da verdade. Não querem romper a barreira, não querem romper o cordão umbilical com a religiosidade da idolatria, e então retornam. Por isso, odiar Amaleque é realmente repudiar todas estas coisas que tiram o ser humano do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, odiar profundamente Amaleque, nós não podemos esquecer da sua ascendência, que tem realmente conexão com Esaú, que odiou Iacov com ódio mortal, fez de tudo para matar Iacov e a sua descendência até os tempos atuais. Então nós encontramos hoje Amaleque enraizado em todo o sistema político-religioso, seja do Irã, e seja Irã, a antiga Pérsia, e seja os descendentes diretos de Esav, Roma. Esta é a realidade. Então, por isso, a indiferença, a insensibilidade espiritual, é isso que nós precisamos odiar. Nós não podemos odiar o ser humano. Nós precisamos odiar, nesse sentido, a insensibilidade espiritual, a indiferença, ok? Quem já sofreu a ingratidão sabe muito bem o que significa isso, Então, por isso, qual é a essência de Amaleque? Odiar com um ódio mortal o povo de Israel, o povo judeu. E aqueles que odeiam o povo judeu, eu, como vivo no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, jamais vou ter amores por aqueles que odeiam com ódio mortal o povo judeu, o meu irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Então jamais vai ter a minha apreciação. Então eu tenho para com eles o quê? Esse ódio, o ódio da sua indiferença, da sua frieza, da sua insensibilidade de entender realmente os preceitos divinos. E como Deus disse no pacto com o Avraham Avinu, o nosso pai Abraão, abençoarei
os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, como que eu vou amar? Como que eu vou me associar com essa essência de Amaleque que está presente nos 4 cantos do nosso planeta? Entre nações, entre pessoas e muitas entre as religiões. Como que eu vou ter um carinho, apreciação por estes sistemas? Nenhum. Pelas pessoas, o nosso respeito, porque também são a imagem e semelhança de Deus. E o nosso objetivo é que a centelha divina realmente venha se acender em cada ser humano. Mas jamais eu vou me associar com as suas ideologias, com as suas práticas políticas e companhia limitadas e idolatria, se é totalmente contrário à vontade divina. Ponto. Ok? Então, essa é a essência de Amaleque. Ok? Então, Amaleque foi a primeira nação a atacar o povo judeu, o povo hebreu. Quando saiu do Egito, Amaleque foi a primeira nação que assim o fez. E segue a sua essência até os dias atuais. Ok? Baruch Hashem. Então, amados, né? Tem muita coisa sobre isso daí, mas Purim, né? Dia 13 de Adar se jejua, né? É o Ta'anit Esther, né? O jejum de Esther, que é aquele que nós falamos aí na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, o dia 6, né? O dia 6 de março, que corresponde ao pôr do sol do domingo até o pôr do sol da segunda-feira, o dia 13 de Adar, que é o período de jejum, que vai começar na segunda-feira, na madrugada, às 4 horas e 52 minutos, e vai até às 18 horas e 54 minutos. Aqueles que não forem optar pelo jejum, faça uma tzedakah. Tem o mesmo valor, sem sombra de dúvidas, ok? E não esquecendo que a festividade de Purim não é para celebrar a morte de Ramã. Afinal de contas, Ramã não morreu em Adar, morreu em Nissan, certo? O júbilo de Purim é para celebrar a vitória da vida sobre a morte, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória do verdadeiro amor contra o ódio, ok? Nesse sentido aqui, o verdadeiro amor vence o ódio. E foi a vitória que o povo alcançou naqueles dias ali, ok? Os grandes personagens de Purim sem sombra de dúvidas, Mordecai e Esther, né? E nesse sentido aí, a festividade, ela percorre, né, o 13 de Adar, que é o jejum, o 14 e o 15 de Adar, ok? O dia 14 de Adar, né, ele está conectado realmente na festividade para aqueles que vivem fora de Israel. Aqueles que vivem dentro de Israel, portanto, aqueles que estão lá na Terra Prometida, sejam eles judeus ou Benenor, eles comemoram dias 14 e 15, ok? Comemoram 2 dias de Purim, né? Então, nesse dia de Purim, nós temos aí 4 mitzvot, 4 ordenanças. A primeira delas é ler a Megilat, o rolo de Esther, o livro de Esther, 2 vezes, né, à noite, o início do Purim, e no dia seguinte, né, durante o dia, principalmente na parte da manhã, fazer a segunda leitura. Celebrar um banquete festivo e alegrar-se, regozijar-se. Então, na segunda-feira à noite, é onde temos a refeição festiva, o jantar festivo, né? Que ele precisa ser regado principalmente com vinho ou suco de uva, ou vinho e mais suco de uva, certo? Kosher, de preferência, e ter carne, né? Uma carne assada, né? E depois as outras coisas vão se somar a esse banquete festivo, né? Outras, a questão aí, o arroz, um ingrediente para somar no arroz, para comer com a carne, desde que não haja mistura de leite e carne, ok?
Então, aí é para fazer um banquete festivo e regozijar-se, né? Enviar porções, né? A terceira questão é enviar porções comestíveis de presente, que é chamado de Misheloach Manot, comestíveis, né? Porções, aliás, comestíveis como presentes, né? Então, essas porções comestíveis, né? Que é chamado no hebraico de Misheloach Manot, para enviar esse presente às pessoas, né? Para o consumo imediato, dentro de Purim. Dentro de Purim. Para que a mitzvah ela tenha o seu devido valor diante de Hashem, né? Então, é aquela questão. Não adianta você dar uma cesta básica. Não vai servir para a questão Purim, entendeu? Para a festividade de Purim. A cesta básica ela serve como uma atividade de tzedakah, atos de bondade e caridade, atos de justiça, para ajudar uma família necessitada. Não por um dia, mas por alguns dias. É nesse sentido. Então, as porções comestíveis como presente, né, elas precisam já ser o alimento pronto, seja ele qual for. Ele tem que estar pronto para ser consumido de imediato. Certo? Essa é a realidade. É que nem aquela questão, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo simples aí. Uma pessoa está precisando, por exemplo, de uma calça. Um homem está precisando de uma calça comprida. Só que ele não tem dinheiro para comprar a calça comprida. Aí alguém chega lá e dá de presente para ele uma calça comprida? Não. Dá para ele um corte de pano. Aí ele tem que mandar fazer a calça. Se ele não tem dinheiro para comprar a calça, ele vai ter dinheiro para mandar fazer uma calça? Entendeu o que é o presente pronto? Então, se você quer ajudar alguém, seja em Purim ou fora de Purim, certo? Você precisa analisar os fatos, as questões, para que você não venha trazer realmente gastos para a pessoa. Gastos para a pessoa. Entendeu? Então a pessoa o exemplo prático aí. A pessoa está precisando de uma calça, de uma camisa, né? De uma saia, de uma blusa feminina. Então a pessoa chega para ela, não tem condições de comprar. Aí então a pessoa vem, entre aspas, com a sua tzedakah e traz para ela um corte de pano. Você está jogando aquela pessoa na berlinda, você está humilhando aquela pessoa. Porque em vez de você facilitar para que ela tenha estímulo para poder continuar a sua luta para vencer esta dificuldade e ter a sua independência econômica e material, né? Você está simplesmente zombando da pessoa, você está humilhando a pessoa. Ela vai pegar aquele corte de pano, por educação, obviamente, né? E ela vai pegar aquele corte de pano e ela vai deixar lá no fundo da gaveta até ela ter condições financeiras para mandar fazer o corte daquele corte a peça de roupa que ela está precisando. Então nós precisamos fazer tzedakah com sabedoria e temor aos céus. Isso que é importante. E a quarta questão é dar presentes, né? Dar presentes aos pobres, que é chamado de matanot laevionim, né? Então nós temos aqui o Mishiloach Manot, que é porções comestíveis para serem consumidos de imediato. A segunda questão, nós temos o Matanot Laevionim, que é o quê? Presentes aos pobres. Aí está dentro desse aspecto, né? Alimentos prontos, dinheiro para ela pagar o aluguel, o gás, comprar o remédio que ela está precisando, alguma coisa nesse sentido. Para ela ter o dinheiro na mão e já consumir imediatamente. Comprar ou pagar aquilo que ela precisa pagar naquele momento. Então, fazer a tzedakah do dinheiro para a pessoa também que recebe, o receptor, executar imediatamente. Não é para deixar para amanhã, executar imediatamente. Né? Aí vem então alimentos, dinheiro, né? Porções de
que o pobre ele pode desfrutar de imediato nessa questão desses 4 preceitos aqui, ok? Vamos ver aqui uma questão em que nos fala mais detalhadamente sobre isso daí, ok? Então, principalmente essa questão dessas 4, como que fala? Dessas 4 mitzvot, né, para ser executado, né, nesse dia de Purim. Então, nós temos aí a leitura do Megilat Esther, o livro de Esther, temos o banquete festivo. São 2 coisas assim que é de fácil entendimento e pronta compreensão e execução. Agora, a questão realmente aí que sempre para dúvidas é a questão da Matanot Laevionim, né, que é exatamente presente ao pobre, né, e o Mishiloach Manot, que literalmente é presente aos amigos, né? Então aqui você tem o presente para os pobres, os necessitados, e o presente para o amigo, certo? Então são essas 2 questões relacionadas aqui. Com referência ao Matanot Laevionim, que é o presente aos pobres, né? Aqui os sábios eles dão uma direção de presentear 2 pobres em Purim. 2 pessoas pobres, 2 pessoas necessitadas, ok? E isso está dentro da obrigação de trazer para esses 2 pobres dinheiro, comida, bebida ou roupa. Tudo pronto para o consumo imediato. Então você não vai levar uma peça de roupa para a pessoa. Você vai levar a peça de roupa pronta, não a peça de tecido. Então você sabe que aquela pessoa X lá, aquele pobre, está precisando de uma camisa. Você vai levar a camisa, não um corte de pano. Ok? E assim sucessivamente. Dinheiro é para aquilo que ela tem que aplicar imediatamente. Né? Tá sem gás, pá! Já pode comprar o gás, tá aqui o dinheiro. Pede o gás lá, pá! Tá aqui o gás. Aí, beleza. Certo? Comida, pronto consumo. Comida pronta. Não adianta você levar arroz cru, feijão cru, por exemplo, né? Levar comida pronta para a pessoa consumir de imediato, né? Por isso se usa muito aquela questão do marmitex, né? Já envia para aquela casa, para aquela família, tem lá 3, 4 pessoas, já envia um marmitex pronto. Já para consumo imediato, a pessoa não tem o que comer no almoço. Você manda lá um marmitex lá, por exemplo, ok? Bebida, obviamente, né? Bebida é para pronto consumo, né? Então você vai mandar um vinho, um suco de uva, né? Um refrigerante, um suco de laranja ou algo semelhante, para o consumo de imediato, né? Então, os sábios eles recomendam que na questão do dinheiro, que é sempre o X da questão, né? Então eles orientam o seguinte: saiba de fato a medida que aquela pessoa ou aquela família está precisando e você não dê nem a mais e nem a menos. Você dê a medida certa daquilo que ela está precisando. Nem a mais e nem a menos. Por que isso? Porque é para que as pessoas não venham comer o pão da vergonha. Você dá a mais, então a pessoa vê, bom, eu tenho para hoje, tenho para amanhã, para depois da manhã. E como se trata da festividade de Purim, é dentro de Purim. Então Deus não quer que ninguém coma o pão da vergonha. E como é uma mitzvah, realmente, matanot laevionim, ajudar 2 pobres, né? Realmente fazer com que aquilo seja um consumo de imediato, sem sombra de dúvidas, ok? Então, portanto, o período para fazer tal ação é de dia, na terça-feira, dia 7 de março, que corresponde o dia 14 de Purim. À noite não se faz isso daí, ok? Vamos ver outra questão que fala aqui.
A obrigação de dar presentes aos pobres em Purim não libera a pessoa da obrigação geral de doar tzedakah, né? As suas ofertas, dízimos, doações para as comunidades, para a manutenção dos estudos de Torá, para atos de bondade, caridade, está tudo dentro de tzedakah, ok? Então, não isenta a pessoa de continuar a fazer a sua tzedakah. A tzedakah de Purim, ela é específica para Purim. Tenha isso em mente, né? Bom, já falamos aí sobre a questão, né, dos presentes, não é para ser feito nem antes e nem depois de Purim, é no dia de Purim, né? As mulheres também devem dar presentes aos pobres, né? Então todo bem Noa e Bat Noa participando ativamente, como acontece no mundo judaico, os homens e as mulheres judias participando ativamente nessa questão. O Mishiloach Manot, que é o presentes aos amigos, né? Aí agora são os amigos, são, como diz outros, são os da casa, né? Dentro da questão dos dois pobres de Purim, nós precisamos obedecer à sequência da halahá, tá? Então, primeiramente, tem que ver a comunidade Beneinô que você faz parte. Quem ali está precisando? Se porventura você ainda não está dentro de uma comunidade, literalmente falando Beneinô, então você escolhe uma comunidade e envia sua doação para que aquela comunidade já esteja aplicando no dia de Purim, para qualquer atividade de Purim, nesse sentido aí, ok? Para somar aquilo que vai ser comprado para os dois pobres, certo? Para aquelas duas famílias, etc. e tal. Ou mesmo para ajudar a própria comunidade a fazer o seu jantar festivo, né? Onde toda a comunidade estará participando ali. Então essa questão aqui de presentes aos amigos, né? Os nossos mestres falam assim, para cumprir esta obrigação, né? Essa mitzvah, deve-se dar alimentos que possam ser consumidos de imediato, né? Tais como carne ou peixes assados, produtos de panificação, frutas, doces, vinho ou qualquer outro tipo de bebidas. A obrigação não pode ser cumprida através da doação de dinheiro, no caso aqui dos presentes aos amigos. É louvável enviar presentes a tantos amigos quanto possível, né? Então, de acordo com o poder aquisitivo de cada um, você pode enviar, né, para um amigo, 2, 3, 10, 20, 50, 1000. Depende do seu poder aquisitivo, você pode fazer isso daí. Então, é preferível, no entanto, segundo os mestres, uma generosidade maior nos matanot laevionim, os presentes para os pobres. É mais essencial aplicar ali. Então, contudo, não pode esquecer o presente aos amigos, né? Então, vamos dizer aí, se você quer dar como que fala? Uma turbinada, né? No Mishiloach Manot, os presentes aos amigos, então você manda para o Matanot Laevionim. Então, dá uma força mais ali para a questão de ajudar os pobres, ok? Por isso que nós falamos dos 3 rabinos envolvidos diretamente nas ações sociais, né? E é preferível uma generosidade maior, então, nos presentes para os pobres do que nos presentes para os amigos, ok? Então, o verdadeiro amigo, ele não vai estranhar em hipótese nenhuma esta questão aí sobre você não dar muito para ele e dar mais para os pobres. O verdadeiro amigo compreende todas as coisas. E quando estamos juntos, unidos, em unidade, na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós compreendemos facilmente as questões. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה b'dvaro. A grande mensagem incentivadora de Purim, ela está em 2 palavras: amor e unidade. Uma comunidade, literalmente falando, Benei Noach, uma comunidade Benei Noach que só tem amor e não tem unidade,
ou só tem unidade e não tem amor, perece. Vai ser facilmente derrotada. Amor e unidade são dois irmãos gêmeos inseparáveis. Precisam andar juntos. Porque somente com amor e unidade entre o povo em si é que nós podemos vencer os amaleques da vida. Somente assim é que nós podemos vencer os adversários, aqueles que têm ódio gratuito, seja pelo povo judeu, seja pelos Bnei Noach. Amor e unidade. É isso que nos faz fortes para podermos vencer toda e qualquer adversidade, certo? E por isso, Esther, ela disse a Mordecai: fale para o povo orar por mim e fazer durante 3 dias jejum, abstinência completa de tudo e qualquer questão líquida ou sólida, por assim dizer, né? O arroz, o feijão, companhia limitada. É abstinência completa. Foi nisto que o povo judeu, nos dias de Esther e Mordecai, foi a chave para o sucesso contra Ramã, um dos descendentes de Amaleque, de Esav, aqueles que têm um ódio gratuito por Iacov e os seus descendentes. O povo judeu e os Bnei Noach, que se somam aos judeus para ombro a ombro transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Somente o amor e a unidade nos faz fortes e imbatíveis. E esse foi o fator-chave para que o povo judeu naqueles dias pudesse de fato vencer Ramã e os seus asseclas, os seus perversos, o seu sistema. E é a lição que sempre ficou, fica e ficará. E para que o amor e a unidade ela seja realidade, nós precisamos ter 2 qualidades irrevogáveis, que se chama humildade e gratidão. Sem humildade e gratidão não há amor e unidade. Estão entrelaçados como uma forte corrente. Humildade e gratidão é reconhecer com gratidão os feitos de Deus que Ele tem feito até aqui, até esse momento, que te dá realmente humildade e gratidão para reconhecer a ação divina. E dessa forma você tem esperança real e viva de que o amanhã Deus estará cuidando de você, de cada um de nós. Então, amor e unidade é o escudo contra Amaleque. Humildade e gratidão é o escudo contra a arrogância e a ingratidão, que é rebelião contra Deus. Munidos e armados, no bom sentido disto, somos fortes e invencíveis. Ok? Baruch Hashem? Amanhã vamos falar mais um pouco aí sobre Purim, né? Temos aí até segunda-feira para podermos estar aí refletindo sobre essas questões aí, ok? Não esqueçam que o livro de Esther, né, a Megilat Esther, é para ser lida 2 vezes, ok? Então vamos se preparando para essa questão aí. A nossa como que fala? A nossa aliá de hoje, né? Hoje nós estamos no 4º dia para o Shabat, o 4º dia da semana, e a nossa 4ª leitura, ela está no capítulo 29 de Êxodo, versículo 1 ao 18. Desculpa aí, gente. Então nós temos aqui, né, o relacionamento, sem sombra de dúvidas, com as vestes sacerdotais, que é o tema central da nossa paraxá. E nós temos aí, nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre a questão do intelecto sagrado e o intelecto secular. Então, quando nós temos
nessa palavra aqui, né, nesse capítulo 29, Deus falando para Moshe, né? Você pegará o azeite para ungir e o derramarás sobre a cabeça de Aarão, ok? Então o azeite era espalhado formando uma letra grega. Quando Moshe ia fazer esta unção, né? Ele espalhava em forma de uma letra grega chamada lambida, ou lambada, como que é não? Esqueci a pronúncia dessa letra aqui. Lambda, lambibada, um negócio assim. Desculpa aí, gente, deu um branco aqui. Treinei tanto para falar a palavra, acabei esquecendo aqui, ok? E então essa letra, ela tem uma conexão, uma forma angular, com a letra hebraica Kaf, né, que é a inicial da palavra Kohen, e que significa sacerdote. Os gregos, né, por que isto? Os gregos, eles acreditavam que o intelecto humano era o árbitro supremo da verdade. Enquanto o judaísmo afirma que o intelecto supra-humano de Deus, este sim é a fonte da verdade. Ou seja, enquanto os gregos eles endeusam os homens, o povo judeu ele presta honras e adoração ao único Deus, que tem de fato o intelecto supra-humano. Esse sim é a fonte de toda a verdade. Então essas duas cosmovisões às vezes são conflitantes entre si, pois as exigências da Torá às vezes transcendem o intelecto humano. E é por isso que os seguidores da filosofia grega lutaram contra os judeus e a Torá na guerra que acabou resultando no milagre de Hanukkah. Não seria então pouco apropriado introduzir um símbolo grego nos rituais de inauguração do Mishkan, o centro espiritual do judaísmo? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, líder máximo espiritual da nossa geração, responde: a razão disto é porque o intelecto de Deus, conforme expresso pela própria Torá, tem como seu objetivo santificar o intelecto humano. É por isso que foi justamente a letra grega, que tem a forma da letra Kaf, que foi adotada nos rituais de inauguração do Mishkan. Ou seja, dessa forma, né, a letra grega e a letra hebraica é para mostrar exatamente o que? O intelecto secular e o intelecto sagrado. Enquanto a filosofia grega ela enaltece o intelecto humano, e por isso criaram-se uma multiplicidade de deuses também, no judaísmo, né, o reconhecimento verdadeiro da inteligência ou do intelecto sagrado está em Deus. E quem está conectado com Deus, Deus santifica o seu intelecto. Então é o nosso intelecto humano com o intelecto de Deus, trazendo a fusão, o divino e o humano. Então esta é a questão do intelecto sagrado e o intelecto secular. Então o nosso intelecto, o nosso eu, a nossa inteligência, ela não pode, em hipótese nenhuma, sobrepor, né, a quem quer que seja, e muito menos a de Deus. Então, por isso, a questão em si da inauguração de Arão e os seus filhos, quando o Eterno disse para Moshe, você deve fazer para consagrar Arão, né, e os seus filhos, né, precisa ter ali a unção com azeite, né, o azeite puro, né, Shechem, né, que nos fala ali a oitava letra dentro das explicações que nós tivemos ontem aí, tanto de Jeremias como também de Êxodo 27, 20, né? Shemen, né? Azeite, né? O óleo, né? Mostrando que o 8 é superior ao 7, né? Então nós temos aí o 8
para alcançarmos, né, que é o infinito, a vida eterna, né, o Ein Sof. E nesse sentido nós precisamos do 7. Nós, os seres humanos, estamos na história da humanidade, 6 milênios. Nós precisamos do 7º milênio, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para completar o ciclo de 7, completo, perfeito, para que possamos ir para aquilo que é mais que perfeito, o 8º, o Olam Rabá, a vida eterna. Ok? Baruch Hashem, amanhã vamos dar continuidade, temos até Shabbat, para falarmos sobre as preciosidades das relações do Kohen Gadol e dos Kohanim. Shalom, shalom, até amanhã.